Boa tarde, boa tarde. Estamos começando aqui mais um vídeo nessa tarde, nesse domingo, dia 21/4, às 2 horas. Quero desde já agradecer aí a cada um dos irmãos, amigos, parceiros aí do trabalho. Quero deixar um alô especial aqui para o meu amigo Yuri, né, companheiro de trabalho que sempre aqui está compartilhando os nossos vídeos. Também a Cássia, que tem acompanhado, e todos aqueles que têm deixado seus comentários, mandado mensagem de alguma forma para que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor. Nessa tarde quero deixar uma breve meditação para nós aqui, sobre o tema: quem é você e qual é a sua identidade? O Senhor, ele sempre achou isso muito importante, e nós vemos ao longo da palavra de Deus, o Senhor, ele mudando nomes, ele revelando o seu nome, porque ele deseja e sabe que isso é importante, e nós precisamos saber quem nós somos e qual é a nossa identidade real. E podemos ler aqui em Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus, ele falando para os seus discípulos e fazendo a seguinte pergunta: indo Jesus para os lados de Cesareia e Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros falam que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas o Senhor perguntou para eles: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então, o Senhor Jesus, ele se importava em saber se os discípulos dele sabiam quem ele era. Então, se eles conheciam realmente a identidade daquele que convivia com ele todos os dias. Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em João também, capítulo 1, no versículo 21, nós podemos ver pessoas perguntando para João Batista. Perguntaram-lhe então: quem é você, Elias? João Batista respondeu: não. Você é um dos profetas? Ele disse: não. Respondeu finalmente e perguntaram para ele: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Então João Batista, ele falou assim: olha, eu não sou um profeta, eu não sou Elias, né? Ele era um profeta, mas as perguntas que faziam para ele falou assim: não, eu não sou essa pessoa. E aí finalmente ele responde: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Então João Batista sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele, para que ele veio, e é isso que nós precisamos ter a cada dia na nossa vida, porque a identidade, ela significa o reconhecimento de quem o indivíduo é, né? A identidade, ela é a característica particular que identifica uma pessoa, como seu nome, as suas características que a distinguem das demais pessoas. Então, a identidade, ela está ligada às características do grupo social na qual o indivíduo ele está inserido, e alguns fatores como a cultura, a história, o local, o idioma, são coisas importantes para que nós possamos, né, determinar aquele grupo e os elementos de identidade daquelas pessoas. Então, a identidade é isso, é uma personalidade, é o conjunto de traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Ainda que eles pareçam, mas cada um de nós temos uma identidade própria, uma personalidade, uma identificação, né, que nos distingue dos demais. Então, esses traços, eles caracterizam, né, o sujeito, a coletividade perante os demais. A identidade também é a consciência que uma pessoa tem de si mesma, dela própria, e que a torna diferente das demais. Embora alguns traços que constituem a identidade eles sejam hereditários, ou seja, algumas coisas que nós trazemos nas nossas vidas, elas vêm de família, elas vêm de coisas hereditárias. Algumas coisas também elas vêm através do meio envolvente que nós vivemos, porque isso exerce uma influência sobre
a formação de cada pessoa. Então podemos dizer que sempre as pessoas elas estão em busca de sua identidade. Nós vivemos assim em busca da nossa identidade, saber quem realmente somos, para que fomos feitos, formados e para onde vamos. Então, cada ser humano tem dentro de você esse desejo, né? Então, a ideia da identidade, ela está associada a algo próprio. É uma realidade interior que pode ficar oculta atrás de atitudes ou comportamentos que na realidade não são próprios da pessoa. O apóstolo Paulo, ele nos mostra essas dificuldades de nós sermos aquilo que nós fomos feitos e chamados para ser. Ele fala que existe uma luta interior dentro de cada um de nós. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, ele fala assim, olha, sabemos que a lei é divina, mas eu sou um ser humano fraco e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que eu sinto prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma diferente lei agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Que, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo ele fala dessa luta que há em cada um de nós, no nosso íntimo, nós seres humanos fomos formados para servir a Deus, mas a nossa carne de pecado, ela nos leva ter essa luta de não fazer a vontade de Deus, de não colocar em prática aquilo que Deus deseja nas nossas vidas. Mas ele falou assim, ó, que existe alguém. Ele falou assim, ó, quem? Ele pergunta quem? Será que tem alguém que pode me livrar disso? Ele fala, tem sim. Graças a Deus que, através do Senhor Jesus Cristo, Ele faz isso em nós. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Por isso que nós precisamos do Senhor. É Ele que opera em nós o querer, é Ele que opera em nós o efetuar, né? Através do seu Espírito em nós. Então, nesse dia eu quero falar que existe um que pode ajudar a você, que pode me ajudar a sermos realmente o que fomos feitos para ser. Então, a pergunta é, quem é você? Qual é a sua identidade? Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, olha, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a palavra de Deus fala que o Deus dessa era presente, né? A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, e esse Deus deste século, né, ele tem cegado o entendimento do ser humano para que ele não entenda e ele não compreenda e que não seja, né, resplandecido em suas vidas a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por que a dificuldade de nós compreendermos o Evangelho? O que representa a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo? Sabe por que há uma dificuldade? Porque em Romanos 1,16 fala, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do grego, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, por que o Deus deste século ele quer cegar o meu e o seu entendimento, a minha e a sua compreensão? Porque se você compreender o que é o Evangelho, o que o Evangelho representa para nós e em nós, você vai entender que é o poder de Deus para a nossa salvação.
Não há outro meio de recebermos do poder de Deus em nossas vidas, a não ser se aplicarmos o Evangelho em nós. E isso deve ser feito pela fé, pois a nossa vida ela deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. E nos últimos dias a Bíblia diz que Deus no passado ele falou de muitas vezes e muitas maneiras aos antepassados, mas nestes últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. Então, a forma que Deus falou conosco e fala conosco nesses dias é através de Jesus Cristo. Quando ele se manifesta em carne, né? Ninguém jamais viu a Deus, ele se manifesta em carne e ele traz em Jesus Cristo, ele vem para nos mostrar, né, a sua vontade. Então, nesses últimos dias, Deus, ele falou e ele fala através de Jesus Cristo. No passado, ele falou através dos anjos, de manifestação, na sarça ardente e de muitas outras formas, mas hoje a única forma de que eu e você compreendemos a vontade de Deus é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que o Senhor constituiu como herdeiro de tudo e o que existe e por meio de quem o universo foi criado. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que revelou a Deus, porque Deus é Espírito. A única forma de vermos a Deus é em Jesus Cristo, pois ele é a expressão exata do ser, né, de Deus. E tudo é sustentado pela palavra do seu poder. É ele que está assentado à destra da majestade nas alturas, ele é superior aos anjos, e o nome que ele herdou é ainda mais excelente do que os anjos. Então, há uma identidade revelada, há um nome sobre todo nome, e há uma palavra que traz sustentação em tudo em nossas vidas. Embora a minha e a sua vida possa ter sido envolvida, né, em traços hereditários, pode ter sido envolvido no meio onde eu e você nascemos ou moramos, uma influência da cultura onde nascemos e moramos, mas hoje eu e você precisamos lembrar que nós já fomos inseridos em um projeto muito antes de nascermos, um projeto pensado por Deus antes da criação do mundo. E esse projeto ele se revela em nossas vidas através de Jesus Cristo. Lá em Efésios diz que é, dele e nele, né, e por ele, em Cristo, no capítulo 1 fala que em Cristo, por meio dele, em sua presença, em seu amor, em quem temos, em quem somos adotados como filho para o seu louvor, nele nós temos a redenção. Então existe um bom propósito estabelecido em Cristo para nossas vidas, porque nele nós fomos escolhidos. E o objetivo disso é que a nossa vida seja para louvor da sua glória. Então, em Cristo, nós temos ouvido palavras de verdade e não de mentira, o evangelho da salvação. E quando nós cremos nele, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação. Quando o Senhor nos dá o seu Espírito em nós, né, nós vamos ter a certeza a cada dia de que nós somos, né, herdeiros de Deus, que nós fomos redimidos e que nós nos tornamos propriedade de Deus. Em 2 Coríntios 4, a palavra de Deus diz: Pois Deus quem disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus ele ordenou, Deus ele determinou, Deus mandou que em Cristo resplandeça a luz. Ele determinou que a sua glória, a glória de Deus, ela resplandeça na face de Cristo. É por isso que lá no capítulo do Evangelho de São João, capítulo 1, nós podemos ler como que isso se manifestou. Capítulo 1 de São João diz: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que é seu e os seus não o receberam. Então, ali, no Verbo, a palavra que se fez carne, Deus se fez carne, né, e habitou entre nós, ali estava a vida.
João Batista não era a luz, ele era apenas um testemunho a respeito da luz verdadeira que ilumina a todo homem, assim como nós, qualquer homem, qualquer pessoa, ela não é a luz verdadeira que pode iluminar a minha e a sua vida, mas são apenas homens e mulheres que são usados para testemunhar a respeito da verdadeira luz que é Jesus Cristo, e ele estava ali no mundo, mas o mundo não reconheceu. O seu próprio povo não recebeu. Por quê? Porque eles olhavam a aparência. Eles olhavam a aparência. Por isso que em Isaías 53 fala que ninguém creu na pregação, ninguém creu, né, na manifestação de Deus em carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que olhavam para ele, mas não via beleza que agradasse a eles. Ele era desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, ele foi um homem de dores, né? Ele padeceu, ele era como um do que as pessoas olhavam para ele e desprezavam a ele. Por quê? Porque quando Deus se manifesta em carne, eles achavam que Deus viria, né, como um grande rei, como Davi, como Salomão, e quando ele se manifesta ali na simplicidade, na humildade, né, desde lá de Nazaré, desde lá de Belém, e eles não conseguiram compreender porque eles estavam esperando um rei poderoso como Davi, estavam esperando um homem sábio com muita riqueza como Salomão, e é por isso que eles desprezaram ao Senhor Jesus Cristo, rejeitaram a ele porque ele não tinha uma formosura externa, física, uma aparência que pudesse chamar a atenção deles. E hoje nós vivemos dessa forma. As pessoas muitas das vezes podem te desprezar, podem olhar para você e não ver formosura, não ver beleza, não ver algo, né, que atraia para si, mas eu e você, nós somos importantes, nós somos especiais para Deus. Mas ali estava Deus, Deus se manifestado em carne, né, em Cristo. Eu e você não precisamos também hoje viver mais como ovelhas perdidas, desorientadas. Eu e você não precisamos mais andar errantes, sem rumo. Ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ele. Então, muitas coisas querem tirar a nossa real identidade. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele deseja isso porque ele quis ser igual a Deus. Ele era um anjo, né? Um cantor ali no céu, mas ele, no momento, ele se orgulhou, ele quis também colocar um trono ao lado do trono de Deus, quis ser semelhante a Deus, e naquele momento Deus o lançou fora da sua presença, né? Porque ele queria ser igual a Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele não compartilha a sua glória com ninguém. É por isso que não existe três deuses, é por isso que não existe quatro deuses, mas existe um só Deus, né? E o seu nome é Jesus Cristo. E o diabo, ele nos odeia. Por que que ele odeia a mim e a você? Porque ele quis ser igual a Deus, mas Deus nos deu esse privilégio. Deus deu o privilégio a eu, a você, de sermos as únicas criaturas que foram formadas à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que quando, lá no princípio, né, o diabo ele tentou destruir a criação do homem que Deus havia feito. Ele tentou destruir ele, Adão e Eva, e da mesma forma ele faz uso. Ele tenta tirar de nós a nossa semelhança a Deus. Ele quer colocar em nossa mente, em nossos pensamentos, que nós não fomos feitos para servir a Deus. Mas, se você vê, assim como Paulo disse, dentro de você existe o desejo de fazer a vontade de Deus. Dentro de mim e de você existe o desejo, e nós sabemos que nós fomos feitos, que existe um Deus, há um prazer em nossa alma, há uma saudade desse relacionamento. E foi para isso que Deus nos fez. E é por isso que ele fica o tempo todo para tentar tirar a minha, a sua essência, a identidade que foi feita por Deus. Em Daniel, no capítulo 1, nós vemos isso. Quando aqueles jovens estavam, né, presos ali na Babilônia, Daniel, né, Misael, Azarias e o outro, né, estavam ali, Beltesazar, vocês podem ver que a primeira coisa que, naquele lugar, naquela situação na Babilônia, a primeira coisa que eles viram aqueles jovens que haviam vindo, né, de Judá, a primeira coisa que eles, quando eles viram o nome dele, o nome deles tinha uma representação, tinha um significado. E quando eles olharam para eles, toda vez que viam os nomes deles, eles falaram assim: opa, precisamos mudar o nome desses jovens. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel significa Deus é o meu juiz.
Ananias significa o Senhor é misericordioso. E Misael significava ninguém se compara a Deus. E Azarias significava o Senhor é o meu socorro. Então a Bíblia diz que o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Aí a Daniel ele colocou o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. A Ananias ele colocou o nome de Sadraque, amigo do rei. A Misael ele colocou Mesaque, quem é como Deus Lua, e a Azarias deu o nome de Abdinego, servo do deus Mercúrio. Então vejam que sempre, né? Sempre existe aí coisas para que venham tirar de nós a nossa identidade que Deus nos deu. Mas que eu e você nessa tarde nós possamos trazer essa luz que vem da palavra de Deus em nossa mente, em nossa vida, em nosso entendimento, em nossos sentimentos e dizer que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor, ele é misericordioso e que ninguém se compara a Deus. Ninguém se compara a Deus. Deus é um só. É por isso que eu sempre repito, Deus é um só. Ninguém se compara a Deus. Não existe um Deus dividido. Ninguém se compara a Deus. Deus, ele não pode ser dividido. Deus, ele é completo. Tá bom? E eu e você precisamos somente de um só Deus. O Senhor é o meu socorro. Então, nada de colocar na minha e na sua vida que nós precisamos ser amigo do rei, precisamos ser amigo de pessoas influentes para sermos bem-sucedidos e felizes. Não, você não precisa disso, eu não preciso. Nós precisamos do Senhor, tá? Nós precisamos que o Senhor seja o nosso juiz. Nós precisamos que o Senhor ele seja a misericórdia na nossa vida a cada manhã. Nós precisamos dizer que na nossa vida ninguém se compara a Deus. Nós precisamos dizer que em todo momento, em toda circunstância, é o Senhor que é o nosso socorro. Existe um jovem na Bíblia que o nome dele é Jabez, e a Bíblia diz que ele foi ilustre mais do que os seus irmãos, mas a sua mãe havia colocado nele o nome de Jabes, e esse nome ele significava porquanto com dores o dei à luz. Então, a mãe de Jabes colocou no seu filho o nome de sofrimento, porque ela teve aquela criança em meio a sofrimento. Ela teve aquele filho em meio a dores, e ela pegou, virou para o seu filho e falou: olha, você vai levar para sempre na sua vida esse nome, sofrimento, esse nome, dor. Imagina que coisa terrível. Todas as vezes que aquela criança, aquele jovem, aquele homem se lembrasse do seu nome, e ele falava assim: oh, eu sou uma pessoa de dor, eu sou uma pessoa de sofrimento, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver uma vida dessa forma, eu nasci para ser infeliz. Era isso que significava o nome dele. Mas ele fez uma coisa que eu e você devemos fazer. No versículo 10 de 1 Crônicas, capítulo 4, a palavra de Deus fala aqui: porque Jabez, ele invocou o Deus de Israel, o Deus único, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, Deus deseja isso. Isso é uma atitude que eu e você precisamos ter na nossa vida, e não aceitar nada menos daquilo que Deus tem preparado para nós, das promessas da sua palavra. Então, Deus deseja nesse dia mudar a minha e a sua vida. Em nossa vida, nós sempre teremos um dia D. O que é o dia D? É um dia que nós precisamos tomar uma decisão e dizer que não mais aceitamos as coisas da forma que elas estão. Eu e você não podemos viver nos contentando em dizer: ah, não, mas está tudo bem, deixa a vida me levar, as coisas são assim mesmo. Quantas pessoas dizem: ah, não, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Não, nós não podemos viver a nossa vida dessa forma porque não é a vontade de Deus. Deus, ele deseja me abençoar, ele deseja te abençoar, ele deseja mudar a sua vida, assim como foi com a de Jabez. E Jabez tomou uma decisão. Ele não aceitou aquilo que havia sido imposto pela sua família, e ele falou assim: não, eu creio que existe um Deus lá em Israel. Ele ouviu falar do Deus de Israel. Ele ouviu falar que havia um Deus todo-poderoso, que havia feito tantas maravilhas, e eu creio que isso gerou fé no coração dele e desejou isso, e a vida dele foi mudada. E hoje eu e você podemos orar a Deus assim como Jabez, e que você possa orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome é o nome que tem poder. Que você possa orar com fé nas promessas da sua palavra. Que eu e você possamos orar crendo no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que eu e você possamos orar crendo no poder que há
no sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Peça ao Senhor nessa tarde, nesse dia, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor me liberte de toda maldição proferida contra a minha vida, que o Senhor não permita que eu seja afligido pelo mal, que o Senhor me abençoe e me prospere para que o seu nome seja exaltado na minha vida. Não é vergonha nenhuma você orar a Deus, Senhor, prospera a minha vida, Senhor, abençoa a minha vida, desde que isso seja para a glória do Senhor, não para a sua glória, não para a minha, mas Deus tem prazer de que você honre a Ele, eu e você honremos a Ele, e demos a glória que é devida a Ele. Que a sua boa mão me proteja a partir de hoje. Nós podemos orar dessa forma. E existe sim, né? Existe sim uma identidade nova para cada um de nós. Existe sim uma oportunidade de vida nova. Você e eu não precisamos viver mais preso no passado, né? Não interessa como ele foi, mas a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 5:17, diz assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Deus tem sim uma identidade nova para cada um de nós. E essa identidade, ela está em Cristo, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo vai se fazer novo, né, quando nós nos tornamos seus filhos, porque em João capítulo 1, verso 12, ele fala também: todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome do Senhor, quando você recebe o Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor e crê que somente no seu nome, né, há salvação, há cura, há libertação, há uma novidade de vida para você, você vai sim se tornar uma nova criatura. Então eu e você precisamos crer nele, em seu nome pela fé, receber o seu nome no batismo e ter os nossos pecados perdoados. E a Bíblia diz que ele irá tirar toda a culpa que há na nossa mente, que ele vai tirar toda a culpa, né, que há pelos erros que cometemos no passado e iremos cometer. A nossa mente será limpa pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. O seu Espírito irá habitar em você. E a cada dia você poderá sentir ele dentro de você, dizendo, ele vai dizer para você, olha, a partir de hoje você é o meu filho amado. E em você eu tenho prazer. Então, como que isso pode acontecer? E para que haja essa transformação em nossas vidas, é necessário que eu e você, nós sejamos sinceros com Deus. Nós sejamos verdadeiros com Deus. É, lá no livro de Gênesis nós vemos uma história de um homem chamado Jacó, e esse homem, ele tentou de várias formas vencer na vida, passando a perna no seu irmão, contando mentira para o seu pai, né? E ele teve que fugir, viveu a sua vida de uma forma, né, tão trágica durante muitos anos por causa de uma mentira, por causa de tentar, né, adquirir algo, uma herança de Deus, prejudicando pessoas. E eu e você, nós não precisamos prejudicar ninguém para que nós possamos ser abençoados por Deus. Mas a Bíblia nos conta essa história desse homem, Jacó, fala que ele lutou, né, com Deus, e a Bíblia diz que ele não prevalecia, aquele anjo tocou a sua coxa, se deslocou ali a sua coxa, né, e o anjo queria ir embora, e ele disse, olha, não, você só vai embora depois de você me abençoar. E o anjo virou para ele, né, perguntou, qual que é o seu nome? Qual que é seu nome? Qual que é a sua identidade, Jacó? Fala para mim, né, eu quero saber qual é o seu nome. O anjo já sabia, era Deus que estava ali, né, em forma daquele anjo. Mas ele queria saber se realmente ele queria ser transformado, ser abençoado, se ele ia falar a verdade naquele momento. E ali nós podemos ler que quando ele perguntou: "Qual é o seu nome, Jacó?" E ele pegou e respondeu. E Jacó respondeu: "Olha, meu nome é Jacó." Mas antes, quando ele enganou seu pai, e o seu pai perguntou: "É Esaú?" Ele falou assim: sou Esaú." Ele contou mentira. Ele mentiu e alcançou aquela bênção, mas ali ele estava diante de Deus. E ele falou a verdade: não, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou usurpador. E a Bíblia diz que, olha, a partir de hoje, você não vai se chamar Jacó mais, você vai se chamar Israel, porque como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Então é isso que nós precisamos. Fala a verdade para Deus,
Eu sou Jacó, eu sou usurpador, eu sou enganador. Fala para Deus, ele já sabe de todas as coisas, mas quando nós confessamos, nós alcançamos misericórdia.